meio-dia e 38. Tô ficando bom, muito hein? obrigado, né, ô Milton Neves? Nós vamos até a 1 aqui, falando de Nossa Senhora Aparecida, sem dúvida nenhuma, aqui num estudo bem legal, no catequizar.com.br. O Juninho falou um negócio legal, né? A gente tá assistindo tudo hoje pela internet, fazendo tudo, acessando tudo, comprando, e, né, conhecer um pouquinho da história, tá tudo aí, catequizar.com.br e tantos outros sites. A gente de vez em quando tá falando aqui, citando alguns sites bem legais para se aprender. E livrarias também, né, Juninho? Livrarias, Santa Terezinha. O objeto, o ícone simbólico mais rico e significativo, sem dúvida, é a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Uniu o Brasil de ponta a ponta num momento em que o Brasil nem era Brasil, nem era país, né? Não era um povo só, era, né, Nossa Senhora Aparecida, uma imagenzinha de algo em torno de 37 centímetros, quase 40 centímetros, conseguiu. E a questão histórica é importante, porque os poderosos começam a ficar preocupados, mas, né, quem estava e tinha mesmo o poder, a princesa Isabel, fez algo muito bonito que a gente, né, estava ouvindo aqui, acompanhando, e realmente vale mencionar, vale contar, porque nos apaixona ainda mais, é até meio profético, né, o que a princesa Isabel disse. E de tudo isso que o Juninho estava falando ali, e ele foi falando, eu fui lembrando disso que o Paulinho acabou de dizer, e eu fui me emocionando, né, de ver como começou e ver o santuário como está hoje. Então, realmente, tinha essa promessa sobre o Brasil. Na época, né, todos nós sabemos que o Brasil passava, que não era nem Brasil ainda, mas por um momento muito grande de escravidão, né? Estava tomado, tanto é que um dos milagres, como Paulinho disse antes de sair para o intervalo, foi a libertação da corrente de uns escravos. E a princesa Isabel, antes disso que eu vou falar, ela recebeu também um milagre. Ela era estéril, foi quando ela bordou o manto para Nossa Senhora, e ela fez uma promessa, né, que ela queria ter um filho, e durante 4 anos ela gerou 3 filhos. Me fugiu agora o nome dos filhos dela, mas essa foi uma das promessas. E nessa época, a maçonaria, que eram os fazendeiros, os ricos daquela época, eles dominavam os escravos. E a rainha Isabel, a princesa Isabel, ela conseguiu a libertação desses escravos na época. E a maçonaria olhou para ela na época, né, quando eu falo maçonaria, isso eu estou falando da história, né, realmente eram os fazendeiros daquela época. A maioria dos fazendeiros eram pertencentes à maçonaria, né? Olhou para ela e disse que ela iria se arrepender por ter liberto os escravos, porque eles perderam a mão de obra gratuita da época. Sim. E disse que ela se arrependeria até o último fio de cabelo dela por ela ter feito isso. E jamais governaria e sentaria no trono daquela nação novamente. E ela disse que se ela tivesse 1000 tronos, ela daria 1000 tronos em troca da liberação dos escravos. Foi quando ela foi até a Basílica, na época, essa que o Juninho disse que foi criada, e levou a coroa. Não, dela levou uma coroa igual a dela e escreveu um bilhete. E esse bilhete está lá nos arquivos da Basílica até hoje. Guardado. E o bilhete dizia, olha que lindo, foi a princesa Isabel, foi levar a coroa, que é hoje aquela coroa, e com esse bilhete: e eu diante de vós, só uma princesa da terra, me curvo, pois és a rainha do céu. Se eu não sentar ao trono do Brasil, rogo que governe perpetuamente o Brasil. Isso já foi 100 anos após a aparição, né? Então a gente vê, nós sentimos que no trono da nossa nação ainda está Nossa Senhora, e para sempre estará. E não é Partido Comunista, e não é ideologia de gênero, e não é lei de aborto, e não é lei de família que vai governar e vai sentar no trono da nossa nação. A rainha, a mãe, ela está no trono. Foi uma profecia. E assim, foi mesmo. O Brasil, ele vai balanceando? Vai, mas ela está no trono. Enquanto ela estiver no trono,
nós não vamos cair. Mas que bonito isso, né? Que ela escreveu. Lê de novo aí, Fernando. Eu diante de vós, só uma princesa da terra, me curvo, pois é a rainha do céu. Se eu não sentar ao trono do Brasil, rogo que governe perpetuamente o Brasil. Você já pensou se todo mundo conseguisse, no final de um dia, fazer uma oração assim, né? Eu só um vivente dessa terra, né? Peço para que, se eu não estiver administrando essa minha vida aqui, né? Que você administre, que você seja dona, reine na minha vida, né? Ajude, né? Tome a frente, passe à frente. É de uma grandeza, né? Eu sou uma princesa da terra, né? Com toda a soberba que existia, né? Nessa realidade histórica, a quem ocupava um cargo como a princesa Isabel, se inclinar, né? A devoção dos pobres, né? É de fato algo realmente divino e muito bonito, né? E conta a história da coroa, também do manto, né? Que vem de Portugal. E essa profecia, nesse momento histórico, Nossa Senhora ainda não era padroeira do Brasil, né? O Papa Pio. E então a princesa acaba ali, né? Dizendo isso, e de fato Nossa Senhora, né? Aparecida sentou, né, no trono como padroeira mesmo do Brasil. Você queira ou não, acredite ou não, ela está lá. Ela está sentada e ela está olhando e ela está protegendo a nossa nação. Padre Reginaldo Manzotti dizia, né? Nós paramos de pedir para Nossa Senhora. Tantos milagres extraordinários aconteceram e acontece até hoje. Quem já visitou a Basílica, né, tem lá a Sala dos Milagres, mas acontece por todo o canto do Brasil e do mundo, né? Eu estou voltando aqui até nessa questão de recorrer, né, do socorro à mãe, né, porque nós precisamos, com esse programa e com essas reflexões, encher o nosso coração desse desejo de contar com a ajuda da mãe. Precisamos, e se nós observarmos, Paulo, me tocou muito, porque eu estava lendo algumas aparições também. Tem uma aparição que tocou muito no meu coração, que é a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, que no momento em que ela aparece para Santa Bernadette, Bernadette está perto de um rio, e Bernadette escuta várias vozes perturbadoras, falando para ela fugir. Fuja, 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 vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E Santa Bernadette, perturbada, ela acaba clamando pela mãe, rezando para Nossa Senhora, me ajude. E Nossa Senhora de Luz aparece e apenas olha para o rio. E na hora que ela olha para o rio se acalma. Eu acho que nós estamos precisando pedir isso para Nossa Senhora. A palavra certa é um olhar severo de Maria. Esse olhar, sabe, pedir um olhar severo para a nossa dificuldade, um olhar severo para esse Brasil que nós estamos vivendo. Hoje eu estava fazendo o evangelho, eu estava falando, gente, o nosso país hoje é o país que tem mais de 50 mil assassinatos por ano. Um país que está em primeiro lugar das pessoas que perdem a virgindade mais cedo. É um país que está querendo ser corrompido pela mídia social. Hoje, naquela época, tinha senzala, né? O que nós senzala hoje? Nós senzala hoje essas bocas de fumo que está acabando com os nossos jovens. Naquela época tinha chicote que batia nos nossos escravos. O chicote hoje é a mídia que está querendo entrar nas nossas famílias hoje. Gente presa em ideologia barata aí, ó. Tem toda uma realidade. E a Nossa Senhora Aparecida apareceu para aquela realidade naquela época. E hoje nós estamos com uma realidade que às vezes, é a época da escravidão. Nós estamos, né, propício a quase entrar numa escravidão aí de ideologias que está querendo entrar. Então nós precisamos pedir esse olhar severo e recorrer à mãe, como o Paulinho falou. Né? Um filho, uma criança, quando está sendo amedrontado, o que ela faz? Ela recorre à mãe, ela vai direto para a mãe. E eu posso falar outra coisa de criança? Não mexe com a mãe da criança, não. Ixi, mano. Que vira um bichinho brabo, né? Você é criança, você pode ser o que for, mexeu com a mãe, filho, né?
Nós precisamos, nós estamos vendo, né? Eu não vou nem ficar citando aqui profanações, né? É gente ralando imagem, é gente quebrando, urinando em cima de imagem, comparando a litro de refrigerante e tantas outras coisas piores. Porque o que é a imagem para nós? A imagem para nós é aquilo que ela representa. Então eu olho para aquela imagem, senão aqui as pessoas vão confundir isso que eu estou dizendo, falar, viu como é que vocês estão cultuando a imagem? Não, a imagem é aquilo que ela... Quando uma pessoa está quebrando, está defecando em cima de uma imagem, está fazendo tantas coisas que nós vimos aí, ela não está fazendo aquele objeto de gesso ali, né, Juninho? Ela está fazendo para com a minha fé. Se a pessoa pegar a foto da minha mãe, né, ou sei lá, do meu avô que já faleceu, da minha avó que já é falecida, e vai me ofender profundamente. Não por causa da foto, daquele pedaço de papel, mas por conta do que aquela pessoa é para mim, que está representada naquela foto, sabe? Então, assim, mais do que recorrer, defender a nossa fé. Não é para brigar, não é isso. Defender a nossa fé. Defender. É que existe duas diferenças, sabe? É essa a diferença. Tem a idolatria, né? E a veneração. Sim. Né? Até a adoração vem de latria, né? E veneração vem de dolia, do grego. E o que a gente tem que entender é que, assim, nós, a imagem de Nossa Senhora, a gente venera, é uma hiperdolia que a gente fala, né? Acima dos santos, né? De Maria. E há essa confusão muito grande sobre adoração e veneração, né? A adoração vem de se colocar no lugar de Deus, né? E nós não colocamos a imagem de Maria no lugar de Deus. Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem é Jesus, né? E nós não colocamos a imagem no lugar de Deus, né? Isso é idolatria. Idolatria é você colocar Maria no lugar, na posição de Deus, né? Veneração é você olhar e falar assim: que história foi essa? Que mulher foi essa? Que é isso? O que essa mulher fez, né? E é uma grande diferença uma da outra. É duas virtudes. É o que eu disse no último programa. É que às vezes tem um versículo bíblico que fala: não se pode adorar imagens de ídolos. Eu não posso chegar e cortar a frase pela metade. Eu não posso adorar imagens. Opa, peraí. Maria não é uma ídola. Eu não estou colocando Maria no lugar de Deus, né? Maria sabe qual que é o lugar dela, como foi citado aqui no início. Ela sabe a posição dela. Então nós temos que diferenciar isso, nós católicos. Eu sei que tem muita gente que está escutando a gente agora, que às vezes nunca escutou isso, né? Nunca soube o que é isso. Então é bom frisar isso. Só que nós estamos vendo também, uma coisa que é bem citada, uma evolução muito grande disso, né? É difícil o católico que não sabe mais disso. É muito difícil. Então nós temos que saber a posição de Maria e saber aonde ela está, né? E falando de Aparecida, voltando a falar, ela sabe a posição e tem todo o significado da aparição dela de Aparecida. Para aqueles escravos, aquelas algema que foi quebrada. Gente, tem todo um significado por trás disso. Todo um significado. E houve um atentado na imagem, né? Houve um atentado. E você sabe que ela foi quebrada em mais de 170 pedaços e permaneceu intacto, com a mão posta dela e o ventre dela. E todos nós sabemos que o ventre dela, ela está grávida. Aquela imagem da Conceição é a mulher grávida, né? Tanto é. E olha que interessante, que lindo, né? Que simbólico isso. Mesmo você desprezando, maltratando, quebrando, ela vai continuar rezando por você e trazendo Jesus. E não adianta. Mas vocês disseram que Maria está sentada ao trono da nossa nação, mas a nossa nação está virada no trem, está acabando com tudo. Concordo. Mas ela não tirou a nossa liberdade. Mas enquanto ela não sentar no trono do seu coração, meu irmão, o mundo vai continuar nesse caos. Você precisa deixar que ela e Jesus sentem no trono do teu coração. Que eles sejam rei e rainha de você. Nos referindo é o trono da rainha. É o trono claro da isso, rainha. Né? O rei a gente sabe onde ele está sentado, né? E ela nunca
né, desejaria isso, porque, né, mais uma vez vou repetir, diante do anjo ela decidiu ser a serva. Para ser a mãe, a mãe do rei é a rainha. O anjo falou que ela seria a mãe do rei. A mãe do rei é a rainha. E ela falou: isso aqui é a serva. Na corte, a humilde escolheu ser a serva. Só pra gente não achar que há senso de grandeza em Nossa Senhora, pelo contrário, e muito menos em nós, em dizer que ela senta no trono, é porque exatamente nós sabemos o lugar em que ela está e que deve ocupar. Nosso horário já está indo, e que essa 1 hora, né, meu coração fica assim, sabe? Porque eu sinto que eu desejo pouco ainda, né? Esse contato e essa intimidade, mas é fato que todos nós temos uma ligação extraordinária com a mãe. Padre Reginaldo dizia isso hoje: não tenha medo, porque o filho geralmente é mais apegado mesmo à mãe, e que a gente tenha esse colo materno mesmo como nosso refúgio. E eu quero aqui já, né, considerações finais, e agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou. Semana que vem nós estamos de volta. Muito bom de novo, viu, Juninho? Muito bom, né? Queria agradecer mais uma vez todas as pessoas que nos acompanharam, que nos escutaram. E voltar a dizer isso, que não tenha medo, não. Não tenha medo de amar Maria. O teu amor a Maria, você pode ter certeza que só vai agradecer o seu amor a Jesus. Porque eu volto a dizer, ela não quer nada para ela. Ela quer entregar para Jesus. Então tenha todos um bom sábado, um bom final de semana, que vocês estejam protegidos pelo manto de Maria. Fernando. Isso aí, muito obrigado, Paulinho, Juninho, Klieger. Eu fico apaixonado. Um testemunho meu no último acampamento que eu estava lá, quem ia fazer o momento de Maria, talvez ele não ia conseguir, daí o padre pediu para mim e me fez pensar. Eu falei: eu amo Maria, mas talvez eu não tenha a intimidade necessária para falar ainda de Maria. E de lá para cá eu comecei a estudar, e esse programa ainda mais, e eu confirmo para você, é impossível não se apaixonar. É impossível não se apaixonar e ver que não foi aqueles 3 pescadores que pescaram Maria. Foi Maria que pescou o Brasil. Foi Deus que nos pescou naquele momento. O coração necessitado, né, foi resgatado por Nossa Senhora. Klieger, muito obrigado, cuidando lá das nossas mídias. Nós ficamos por aqui. Semana que vem nós estamos de volta com um novo tema. Aliás, a nossa página no Facebook está aí. Curta a nossa página. Vai lá e sugere um tema. Queria que vocês falassem sobre isso, falassem sobre aquilo. Nos ajude também. Semana que vem, às 12 horas, nós estamos aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem. Meu Santo Espírito, Senhor, renovai a face da terra. A Rádio Inconfidência apresentou o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento: Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu.